Sejam bem-vindos a mais um podcast, o nosso episódio semanal para você aprender sobre fissura, cirurgia ortognática. E hoje com dois convidados especiais aqui, que todos os pacientes querem saber, né, muito, tem várias dúvidas aqui hoje que eles vão nos ajudar, que é sobre a cirurgia do nariz, né, que é a cirurgia que vem, é a próxima pergunta depois do paciente que faz ortognática ou quando faz enxerto e termina de crescer. Então, estou aqui hoje com a doutora Lara e o doutor Gustavo, diretamente do centrinho ali, residentes ali e cirurgiões ali que operam todos os dias e ajudam muito os pacientes a melhorarem a sua autoestima, a respiração, né? Que tudo busca a função e a melhor estética, né, do tratamento, né? Sejam bem-vindos aqui. Obrigada, muito obrigada pelo convite. A gente ficou muito feliz. Obrigado mesmo, eu que agradeço. E esse podcast tem um apoio da Tal Chá, então eu vou servir um chá. Eu não sabia aqui, ó, fiz um chá branco, que tá aqui quentinho, e um chá gelado, para depois vocês podem experimentar os dois, tem um copo para cada um aí, para vocês degustarem aí durante a nossa conversa, para molhar a garganta um pouquinho, né? A gente tá gravando em Bauru, então aqui sempre é quente, hoje parece que fui lá fora agora, tá um frio, vocês estão sentindo esse vento gelado aqui hoje. E também é da Dental Brasil, não sei se vocês já foram lá alguma vez comprar algum material, que é o lugar, é o shopping de dentista, né, de comprar instrumental, material de consumo. E também da Goela Padaria, né? Onde você pode tomar um café, almoçar. Agora está servindo almoço das 11h30, acho que até as 2h30 da tarde. Então tem um amplo horário ali para você. E também hoje escolhi um doce para você, de repente experimentar durante a nossa conversa. Ai, sim, obrigada. Então vamos lá. Como eu falei, né, do tratamento de pacientes com fissura, né? Vocês fizeram medicina, e como chegaram a escolher fissura para tratar, né? Como essa opção? Isso veio fácil? Como que foi? Pode falar cada uma vez, né? Que agora é a mesma pergunta para os dois. Bom, eu vou começar aqui, as damas primeiro. Tá bom, o Gustavo aceita, tenho certeza. A escolha da otorrino já foi uma escolha meio um pouco tardia para mim. Eu amadureci ela depois de um ano de trabalho como médica Você formou e generalista trabalhou um mesmo. tempo? Trabalhei um ano. Gostava muito de tratar queixas otorrinolaringológicas no geral, né? E aí foi amadurecendo esse gosto pelo otorrino, né? E aí, durante as provas de residência, eu descobri o centrinho, né? Foi, na verdade, eu não Não conhecia... foi nada durante a graduação, a sua formação Não, profissional? eu não conhecia o centrinho, porque acredito que, assim, eu sempre fui aquela menina que estudava muito, mas a gente é assim, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi a escola, então eu só olhava a escola. Aí depois eu olhei só o vestibular e assim por diante, né? E aí a hora que eu comecei a olhar para o otorrino, que eu conheci o centrinho, eu prestei, na minha época era prova de Sul São Paulo, e aí o meu pai levou um susto, assim, quando ele olhou o centrinho no hall dos serviços que tinha lá. Ele falou assim, você vai para lá. Com certeza, é a sua primeira Ele gostou, opção. ele Então, gostou. ele conhecia. Tá. Ele já conhecia. E aí, conversando com colegas, professores, todo mundo, assim, unanimidade que o centrinho era uma referência na otorrino, né? E hoje eu entendo por quê, né? Eu não entendia na É época. muito apaixonante, né? E não sei você, Gustavo, assim, eu também, eu conheci no segundo ano de graduação. Fiz um estágio lá, não era na minha área que eu atuo hoje, mas era no hospital. E daí que eu fui saber o que era um paciente com fissura. Foi a primeira vez que eu ouvi, né? E depois disso, parece que todo lugar que a gente vai, você vê um paciente com fissura, ou você vê na TV, ou uma cicatriz e fala assim, acho que esse paciente já foi tratado ali por nós ali, né? E como que foi essa escolha? Como que você caiu em Bauru? Porque você é do Rio? Sou do Rio. Do Rio. Então, me formei, eu sou nascido e criado no Rio, me formei no Rio, né? Fiz medicina lá. E aí eu fui prestar as provas de residência. Eu queria vir para São Paulo, porque a medicina em São Paulo é muito mais forte, as residências aqui são muito melhores, tem muito mais fluxo cirúrgico, então eu comecei a prestar prova para São Paulo. E eu prestei prova. Deve ser duro mudar do Rio, não é? Sair Difícil, cara. pra em Bauru deve ser um choque. É uma mudança forte, assim. Mas aqui é muito bom de morar, porque assim, o Rio é uma cidade muito grande, muito movimentado. Mas aqui em Bauru é mais tranquilo. É uma cidade melhor para se viver. O dia a dia é muito melhor aqui em Bauru do que no Rio. Porque pra gente, pra trabalhar, sempre cidade maior é melhor, né? Eu também escolhi criar a família aqui, mas nessa de poder sair do hospital, buscar um filho na escola, almoçar em casa, voltar pra trabalhar, isso faz uma diferença de qualidade de vida, Você né? ganha uma qualidade muito grande. Às vezes até quando eu vou no Rio agora até estranho um pouco. Fui lá É verdade, trânsito muito desacelerou. pesado. Desacelerei, cara. Começo a acostumar com outro ritmo de vida, né? É engraçado. Mas aí eu fui prestar prova de residência, né? Aí eu trabalhei um ano primeiro.
Então, eu trabalhei 1 ano. E aí, no começo, eu até queria fazer cirurgia geral. Mas nesse ano que eu trabalhei, assim, eu vi que, pô, não era muito minha jogada. E eu conheci um amigo meu que fazia otorrino. E esse amigo meu começou a fazer otorrino, foi me falando como é que era a especialidade. E ele falava que tinha um tio que morava aqui em Bauru e que trabalhava aqui num centro aqui de fissurado da USP aqui em Bauru, que é o Zé Carlos Jorge. O Zé Jorge, é. Isso. Aí eu falei, pô, bom, legal. Fui prestar a prova e eu prestei prova também pra cá, na época. Vira e Aí mexe me acabou. ligam, sabia? Falando assim, ó, seu paciente aqui tá sangrando, alguma coisa assim, tem que passar a visita. Daí eu falo, mas eu não operei hoje, né? Qual que é o nome? José Carlos Jorge? Não, você ligou errado. É outro Não, Zé, sou eu, é não, outro é outro Zé. Zé. Eu não sou otorrino ainda, não. Já aconteceu várias vezes aí. E aí foi assim, aí o Zé, aí eu prestei prova pra cá, passei, e aí eu fui conversar. Conversei com esse sobrinho do Zé. Então Ele você já falou, veio pô, meio assim, com um conhecido já fui, lenda, mais né? ou Que o menos. Dr. José Carlos Jorge Nossa. é, Ah, vamos falar, pioneiro, né, no que ele faz ali, né? exatamente. O Zé foi um dos primeiros a fazer implante aqui, assim, né? Então, aí eu fui, conversei com o Matheus, ele falou, pô, vai, cara, vai que lá o centro lá é enorme, Mas também isso de escolher aqui é uma coisa, é fácil, difícil é entrar também, né? difícil entrar. É muito difícil entrar aqui. A prova é muito concorrida. Otorrino é uma especialidade que tem poucas vagas. Até que a nossa residência tem assim, 5 vagas agora. Mas na minha época da Lara eram 3 vagas. Então, tipo assim, é uma especialidade Eu acho que tem começou com poucas 2 vagas, sabe? É. Quando eu entrei na residência, da Buco tinham 3, na Otorrino tinham 2, se eu não tô enganado. É bem Por pouco. ano, é. E é bem concorrido mesmo, assim. Pra passar, assim, tem que meter as Tem caras mesmo. Tem É. que estudar bem, sabe? E tem serviço, né? O legal é Tem isso, né? Fazer uma serviço. residência que tem serviço, né? Eu também lembro quando eu escolhi no Centrinho, porque eu fiz uma escolha que foi o melhor hoje, mas na época, assim, eu sabia que eu ia fazer e não ia ter o título. Porque na época, como não tinha trauma lá, a gente saía, tinha que fazer outra especialização depois, pra daí conseguir o título de especialista, porque na época o hospital não dava, mas eu sabia que tinha muito serviço. Então eu troquei a pegar a mão pra depois, depois eu corro atrás do título e deu certo. Fiz o inverso do que a maioria faz, por causa disso, por causa Para do lugar. cirurgião, isso é muito importante, né? É o que eu fui atrás quando eu É, fui prestar a prova, né? porque, tipo, Volume hoje, cirúrgico, vendo o e resultado que vocês apresentam, tudo, você tem certeza que você vai sair e vai trabalhar, né? Vai conseguir Exatamente. entrar no mercado, não vai Você ficar ganha com aquele confiança, receio de né? operar, ficar não, com... você não fica com medo de Não, operar, com porque certeza. todo dia, né? E não só a rinoplastia, né? As cirurgias do otorrino no geral. Desde o R1 você opera muito. Porque acho que Muito com a bom. quantidade que eu vejo na odonto, isso, na medicina, acho que tá indo pro mesmo caminho. De ter muita faculdade hoje, muito profissional formando e sendo empurrado pro mercado, né? Não tem outro nome, né? Que você forma, imagina, seu pai pagou uma faculdade particular lá, hoje mais de 10 mil, às vezes, por mês de mensalidade. Quando termina, tem que trabalhar, né? Tipo, vai atrás. Isso vai fazendo com que o mercado fique inflado demais e, ao mesmo tempo, comece a sobrar mão de obra, né? E muita mão de obra boa também, né? Então, quanto mais especialista, melhor, acho que a gente mais consegue ter esse retorno, sabe? A residência hoje é o gargalo da medicina. É. Né? Você tem muita faculdade, muito médico formando, mas as vagas de residência são as mesmas ainda. Então, Poucas aumentam. então, praticamente, o que faz você começar melhor no mercado de trabalho, vamos falar assim, é uma residência boa, né? Exatamente. Com certeza. mais. E o ideal, assim, né? Seria você fazer o quanto antes. Muita gente não tem essa possibilidade também, né? Às vezes tem que terminar a faculdade, como você falou. E já ir trabalhar, embora, não tem o que né? fazer. Às vezes, Mas esse a um ano que residência vocês médica tiraram é um gargalo muito pra importante. esperar, podia ter virado É. o eterno ali, né? Poderia. É duro deixar isso acontecer também, né? Tem que manter a cabeça firme ali. Pra Saber o que você poder- quer, onde você quer Exatamente. chegar, né? Porque eu vejo o otorrino como uma boa especialidade, assim, porque a gente também convive só com gente boa ali, né? Então todo mundo acaba sendo bem sucedido ali, é diferenciado, né? Eu não sei, não conheço muito de outros lugares ali, mas todo mundo que sai dali, eu sei que a vida seguiu bem, sabe? Conseguiu se virar bem ali pra trabalhar. Mas o atendimento ali sempre foi diferenciado. E tem um negócio de trabalhar eu vou falar síndrome, malformação, né? Que é o que a gente vê ali, não só a fissura, né? Mas você acaba, sua família fica enorme, né? Fica. Você vai, eles não vão, você vai ver como que é assim, eles nunca deixam de confiar, de acreditar e de conversar com a gente, qualquer coisa que vai fazer. Já perceberam isso daí no dia a dia? Os fissurados? É. Né? Sim. Você não, Com você não atende certeza. a cabo ali, você faz o Não. nariz e assim, não é um paciente particular que você é pontual e acabou sua... Eles confiam muito no hospital, assim, né? No centrinho, eles têm muita confiança, têm muita gratidão. Você propõe alguma coisa pra eles, é uma... É até diferente mesmo, assim, você vê a confiança tão grande do paciente, assim, no hospital. O carinho que eles têm ali pelo hospital, assim, é bem diferente mesmo.
O dia de dar alta, assim, porque a gente fica esperando sempre, né? Quando vai para ortognática, fazer o nariz para ter a documentação final e normalmente já é o fim de tudo ali, para depois dar alta. Nesse dia, depois do nariz que volta, você vê o antes ali, o depois de tudo acontecido, assim, passa um filme, né, bom, né, do que aconteceu. Porque às vezes o paciente começou comigo lá na época do enxerto, com 8 anos, para preparar. E o nariz toda hora, né? Assim, não dá pra fazer o nariz antes, né? Você fala, Toda não, vamos hora. fazer ortognática, depois faz o nariz, a gente vai chegar nisso daí. Mas daí quando chega o nariz que tá pronto, que fica bom, tem que ser bom o nariz, né? O nariz é a parte mais delicada, porque senão fica tudo bonitinho, o nariz não ficou legal, o paciente continua insatisfeito, né? No centrinho, assim, você vê claramente aquela frase de que não é só estética, né? Pra você também, muito, muito provavelmente isso, né? Primeiro, a grandíssima expectativa que eles têm da rinoplastia, igual você falou. Eles querem pular etapas pra fazer rinoplastia logo. Você sabe que não funciona assim, né? E eles têm uma gratidão muito, muito grande pelo serviço, por nós, por todos os médicos. E é muito emocionante para eles, assim, a fase da rinoplastia, né? Então, eles chegam ansiosos, chegam e querendo fazer, chegam, às vezes, com medo, né? Porque pro dentista, principalmente pro ortodontista, ter o contato com o otorrino, um parceiro otorrino, é muito bom, porque ele vai acompanhar, quem acompanha o crescimento dos pacientes, das crianças, em modo geral, né? Então é quem vai ver uma indicação de amígdala, de adenoide, às vezes uma turbinectomia no final do tratamento ali um pouco mais velho, né? Mas todos esses pacientes, igual chegam para mim para ortognática, a maioria das indicações de vocês também vão vir dos ortodontistas, sabe? Que é quem controla o crescimento de paciente hoje na odonto. Porque todas as outras áreas são pontuais, né? Tipo, vai fazer um canal, uma prótese, uma limpeza. Então não fica acompanhando o paciente, às vezes, a vida toda. Mas o ortodontista tem esse poder de diagnóstico e de saber indicar. E muitos também não sabem. Então esse reforço também de vocês com o ortodontista é um caminho de mão dupla ali que vocês vão ver que vai ter muito, muito retorno. E às vezes até de otorrino, né? De vocês, que acaba vindo muita indicação de ortognática nesse ponto, né? De chegar lá para fazer o nariz, você vê a mordida errada, fala, não, calma aí, você tá na ordem inversa aqui, já já a gente conversa, né? Exatamente. Muitas vezes os pacientes chegam, ou às vezes eles mesmos solicitam, né, a passagem com a gente, A avaliação. com o otorrino. Ou então a gente está passando no otorrino por outro motivo, né? Porque hoje tem os residentes lá, né? A gente já completou nossa residência, mas tem ainda os residentes. Então, estão passando com os residentes, aí o paciente tem essa queixa, aí eles já vêm, discutem com a gente, né? A gente tem que fazer essa avaliação como um todo, porque não só a funcionalidade, mas a estética. Porque muda hoje também, vocês o estão resultado da pós-residência, é rinoplastia. isso, né? Isso. A gente faz um programa de fellowship lá, no centrinho. A gente terminou a residência, somos otorrinos já. E estamos fazendo como se fosse a o pós, final. né? É como se fosse um R4, digamos assim. Isso, exatamente. Um fellowship para poder... Na otorrino você tem algumas subespecialidades, né? Quando você acaba o otorrino, você tem que escolher alguma sub para você poder ganhar um pouco mais de mão naquele procedimento, porque são muitas cirurgias. Mas não é obrigatório isso na residência também, não, né? Você pode ser o otorrinozão geral. Tá. Mas hoje em dia tem essa subsegmentação assim na otorrino. Então no final geralmente vai escolher entre ouvido, nariz funcional, né? Pode fazer parte mais de tontura, otoneurologia, parte de laringe e tem a parte de plástica facial, que é a que a gente faz lá no centrinho, que é mais rinoplastia, face, né? Cirurgias estéticas do rosto no geral. E aí esse ano a gente está fazendo essa subespecialização. Porque a parte de implante coclear, essas coisas, é mais nichado um pouco, né? Pra acontecer, existe o né? fellowship disso lá odontologia também, né? Mas eu falo assim, pro mercado de trabalho, isso depende muito de uma instituição, às vezes, não depende para acontecer? Depende. Do que a parte plástica e funcional. Com certeza. A cirurgia plástica hoje Tudo bem que a gente não escolhe, às vezes, por dinheiro nem nada, né? É o que você acaba pegando gosto ali e escolhe. Mas eu vejo que no mercado de trabalho, indicar o implante tem muita ligação com uma instituição do que fazer isso particular, né? A cirurgia plástica teve um boom na otorrinolaringologia, né? Porque a gente estuda o nariz, né? Já sabe muito bem a anatomia nasal. E por conta disso, né? Dessa facilidade. Porque por muito tempo era muito, assim, não nichado ali, mas eu vou falar de novo essa palavra. Era muito indicado só para cirurgião plástico, né? Toda vez que chegava na época de fazer o nariz, você não pensava no otorrino para fazer, né?
E hoje em dia eu vejo que em Bauru, no mercado, isso já tá meio dividido, assim, né? Tem muito otorrino bom fazendo nariz e muito cirurgião plástico bom também fazendo a rinoplastia, né? No Brasil isso tem mudado bastante, assim, né? O otorrino tem ganhado muita força em parte de rinoplastia mesmo. No Brasil, assim, a referência em rinoplastia mesmo, se você for lá no Brasil, são otorrinos mesmo. Até no mundo, né? Um dos De maiores do cirurgia mundo, de rinoceptoplastia, o né? Toriumi, que é um dos maiores do mundo, ele é otorrino. Então, assim, você vê que realmente isso tá mudando mesmo, essa chave, assim. Porque eu não sei se isso é uma coisa, meu pensamento de ver, né, assim, do dia a dia, mas eu vejo que hoje em dia no mercado, você vê que tá meio a meio ali. Se for pensar em indicar para alguém para fazer um nariz pós-ortognático, por exemplo, tá bem dividido, assim, de quem escolher, sabe? É mais difícil de... Às vezes você nem vai tanto pela Não, especialidade, vai mas pela pela pessoa, indicação, pela pessoa, né? vai pela pessoa. Uma rinoplastia completa, assim, tem que sempre tratar a funcionalidade, né? Isso, a gente como otorrino já entra no mundo da rinoplastia com essa visão totalmente instaurada na gente, né? Porque a gente trata a funcionalidade nasal muito antes de começar a aprender a tratar a estética, né? Mas hoje existe curso para tudo, pós para tudo, especialização Não, para mas tudo, sabe o né? que eu fiz Então, esse ano? Nunca tinha feito um curso. Porque tem tido umas coisas assim, meio. Vou falar loucura, não é porque tem gente boa, mas isso empolga muito quem é novo, né? Essa parte de treinamento de cadáver, eu vi um treinamento para dentista de cirurgia de nariz. Falei, como que a pessoa vai fazer isso se o dia a dia dela é um pouco mais para baixo, sabe? E eu fui fazer um treinamento de cadáver, acho que foi em abril ou maio, alguma coisa assim. E eu vi eles ensinando, tipo, cirurgia de orelha, cirurgia de nariz, pra, pra dentista de modo geral. E, tipo assim, eu nem imagino como que a pessoa vai treinar num curso ali e começar a fazer, sabe? da mesma Falo, forma assim falo disso, que de, eu de não... dar a formação e depois a pessoa achar que aquilo no fim de semana vai fazer ela ser capaz de Da fazer. mesma forma que eu também não me Sabe? imagino conseguindo É. fazer, né, as coisas que o dentista faz, assim. É, Porque o Mas pessoal, hoje, acho que por sobrar gente, estão tendo que inventar muita coisa, né? talvez. Pode ser. Inventar muito produto para poder vender, né? Isso também é um outro lado do nosso mercado. Mas enfim. E o, mas eu falo assim, se você trata tudo que tem por dentro, né? O por fora também acaba sendo um treinamento ali, né? Aí a residência da otorrino, ela engloba já a rinoplastia, né? Então, não é que a gente, por exemplo, saímos da residência sem contato com a rinoplastia, aí a gente foi atrás de um fellowship. A rinoplastia já é uma cirurgia de competência também do otorrino. Então, no R3 a gente operou várias, inclusive. E aí foi ali que, inclusive, você pega o gosto, né? E você tem contato e aí você para decide o poder que você quer escolher tem que ter fazer, né? feito alguma vez, né? Então, e assim, tendo feito várias, a gente sabe que é uma cirurgia muito complexa, realmente, não dá para aprender no final de semana, igual você falou. Mas é uma cirurgia muito gratificante, porque ela traz o resultado para você, né? Assim, o resultado Porque na sua cara. a prótese, né? Se a gente for o implante coclear, se você pensar, né? É muito mágico também, né? Paciente que não escutava voltar a escutar. Acho que isso, na hora que uma pessoa que não escutava nada depois da cirurgia passar a escutar e aprender, acho que isso também deve ser como que fala, um presente, né? De você conseguir devolver isso para a pessoa. Que sem dúvida. é difícil. A gente escuta, então não dá para saber como que é não escutar, né? Não dá para saber, Não exatamente. dá para. É um produto ali que a gente tem que acho que só quando fica assim, que você vai fazer, nossa, como que é ruim. Como deve ser ruim, né? Nem imagino como seja. Então, acho que isso também deve ser uma outra coisa ali que deve ser apaixonante de acompanhar, mas é muito menos comercial, eu falo assim, essa especialidade, né? Vamos falar assim. Exatamente. Com certeza. Mas até a pandemia, acho que eu estava falando muito na residência, tinha uma aula que a gente dava para mostrar a ortognática para os residentes, né? Porque tem uma coisa só que eu acho que bate com a gente, por exemplo, na ortognática, mas eu já conversei isso com os otorrinos na época e ninguém se opôs também. A gente às vezes fazia a turbinectomia durante a maxila, né? Avanço de maxila, porque você está tudo exposto ali na hora, né? A gente consegue às vezes fazer isso durante a cirurgia ortognática, faz uma avaliação, né? Se precisa melhorar a respiração, às vezes a gente consegue remover o corneto inferior. E a outra coisa é nunca mexer na cartilagem para quando o paciente vai fazer o nariz, né? Que eu acho que se você quiser uma dica, isso como buco, né? Nunca mexer em cartilagem no paciente, mesmo que ele tenha o nariz perfeito, né? Porque uma poupança ali de cartilagem que o paciente tem, né? É verdade. Que se você remove ali, complica muito, né?
Com certeza. A gente sabe que a ortognática, principalmente do fissurado, é super complexa, né? Então, mesmo nos casos que a gente vê ali que tá mexido, não é que a gente fica, poxa vida, né? Mas o fato do paciente ter feito ortognática já nos leva a talvez procurar cartilagem de outro lugar se precisar, né? Ele ficar com Porque a gente sabe que um plano mexe, B, é né? um avanço grande ali que tem que fazer em alguns dos pacientes, né? E a gente tem que sempre ter um plano B. O paciente tem um histórico de... Porque dos que eu fiz, de Gustavo, se não ortognática. tiver, é porque não tinha mesmo. Então, eu não relo ali Não assim, tinha ó. jeito, né? Não tinha jeito. É um paciente que já tem pouca cartilagem, né? É, A ele gente vai lá e tenta poupar remove. o máximo que dá. É melhor deixar ele meio tortinho ali, mas deixar do Ali que... alguma coisa. Porque eu sei que a maioria vai querer fazer. E às vezes mesmo que o paciente fala assim, não vou fazer o nariz depois, ele não tem como saber ali. Não dá. Essa decisão não é definitiva antes da cirurgia. Não, principalmente porque Não dá por pra conta das ser. mudanças estéticas no nariz após a ortognática Então, também, mesmo que né? ele fale, eu vou fazer ou não, eu falo, espera depois para ver. Porque também tem uma outra situação que eu falo pro paciente também. Imagina, você tá operando, vai marcar a ortognática semana que vem. Daí você já tá falando de nariz, de fazer o nariz, então, tipo, nem sarou de uma, já tá querendo fazer outra, né? Então, eu sempre deixo em aberto, mas não fechado a porta do que vai precisar. Eu sempre falo uma coisa assim pro paciente, espera fazer, se olha no espelho, né? E decide. Mas quando fica tudo alinhado e às vezes a asa do nariz tá ruim ou um lado tá passando menos ar, alguma coisa assim, ele vai querer mexer depois. Ele não vai querer terminar quase bom, né? E muda, né, depois da ortognática o nariz, né? Ele abre um pouquinho mais, né? O terço médio vem um pouco mais pra frente. O paciente começa a reparar em outros detalhes que Não, ele vai vendo reparava, tudo, aí né? muda ideia. Porque eu acho Muda que quando a ideia. pessoa faz uma cirurgia dessa, Gustavo, ele começa. Uma que ele se olha muito no espelho, né? Que é. Começa a tirar foto, se olha no espelho. E começa a pôr um esquadro no rosto ali, um fio dental para ver se tá alinhado, e daí começa a ver coisa que não via, né? Mas sempre é assim na vida, né? A gente. Quando você entra na faculdade é o que você vai escolher, quando você escolhe é o que você vai fazer, depois é onde você vai trabalhar e. É igual quando você namora, não vai casar, não vai noivar, não vai ter filho, e daí as pessoas querem que a gente sempre tenha um outro plano ali, não querem ver a gente quieto, né? E o paciente é assim também. É sempre o que incomodava não incomoda mais, esquece o que tinha aquilo e agora vamos pro próximo, né? É verdade. E a gente tem esse pensamento, né, de você sempre querer mais, até a gente é um pouco culpado disso, né? A gente tá fazendo a rinoplastia, às vezes é um nariz um resultado muito limitado, é um nariz difícil, né? A maioria dos narizes Sim, são sim. difíceis. E aí a gente já chegou na cirurgia num resultado super bom e a gente começa a se apegar no detalhe. A gente esquece de como era antes, né? Então, tá muito bom, mas olha isso aqui, vamos melhorar isso aqui, vamos, né? Puxa aqui, puxa ali o detalhe. Então, a gente tem da mesma maneira que o fissurado, ele vai se gostando e vai querendo cada vez mais, a gente também quer isso pra ele, né? Então, a gente fica super dedicado. Sabemos que é a última cirurgia do paciente, né? E é a que ele mais espera, acho que a vida toda. Brinca que é a cereja do tem bolo que- ali, né? De uma certa forma ali, Tem que que é entregar um bom o. resultado. É para ser o ponto final, às vezes, né? Muitos é a última cirurgia que eles vão passar, né? Exatamente. A questão de cartilagem hoje, quais que estão mais indicados, assim, são os bilaterais que tem mais indicação de precisar? Ah, sim, a gente olha mais, assim, os transforames têm uma simetria muito grande de nariz, né? Então a gente tem Os bilaterais, os dois, né? O transforame unilateral. Unilateral O mesmo, unilateral, né? ele faz muita simetria de asa. Então a base dele também é muito assimétrica, então ele acaba que precisa um pouco mais de enxerto pra gente poder tentar simetrizar os dois lados. Então vai precisar de mais cartilagem. O transforame, assim, o transforame é um nariz que é um desafio também, porque são narizes muito largos. Mas eles geralmente têm um pouquinho mais de cartilagem do que os O transforames bilateral. unilaterais, Tem um sabe? pouquinho mais. É. Os transbi, eles costumam ter um pouco mais. E uma cartilagem um pouco melhor para usar, porque costuma ser uma cartilagem um pouco mais reta. A Sabe? do bilateral. O do bilateral. Mas o transforame uni é uma cartilagem que até tem, mas é uma cartilagem muito, muito torta, é uma cartilagem às vezes muito fina, muito Porque ruim pra cresceu usar como desviado, enxerto. às vezes, né? Exato, então a cartilagem ela fica meio torta. Então você vai precisar de pegar de outro sítio. Geralmente a gente pega da costela, porque precisa de muito enxerto. Quanto mais assimetria o paciente tem, mais de enxerto você vai precisar. Porque quando corrigir. escolhe da orelha, assim, por exemplo, tem que ser muito pouquinho, né? Pra poder valer a pena, não A é? orelha é para detalhe, né? Né? Você pega a orelha para detalhe. É porque a maioria dos pacientes, quando precisa de outra fonte de cartilagem, precisa para estruturar o nariz, dá muita estrutura. A cartilagem da orelha é maleável. Então, a função da cartilagem da orelha é diferente da função da cartilagem de costela, por exemplo, né? Claro, a quantidade também é diferente, a costela tem mais. Mas a costela é uma cartilagem que vai trazer estrutura para o nariz não cair, né? Pro resultado ser mais duradouro, mais assim, né? duradouro.
E é mais bonito, né? A estrutura firme nasal também traz um resultado mais E o bonito. tempo também, se você tirar a cartilagem da orelha para tirar da costela, às vezes a diferença a orelha você gasta 20, na costela você gasta 30 minutos. Você vai ter muito mais enxerto e um enxerto muito Disponível melhor. ali na hora. E o Exato. paciente é relutante quando indica a remoção da cartilagem da costela ou Isso é uma não? coisa interessante. Paciente fissurado lá, eles não têm muito medo de operar. Não. Eles confiam muito no centrinho ali. Porque Então, o que você propõe, eles aceitam assim muito eu bem. falo porque assim, eu vejo que muito cirurgião, às vezes, eu acho, por exemplo, eu não sou especialista nisso, mas às vezes eu acho que o paciente precisava ter feito. Às vezes tem cirurgião que não indica a remoção para fazer, né? Porque quando o paciente tem fissura e vai tratar fora, por exemplo, com alguém, se a pessoa não está acostumada a fazer malformação ou paciente com fissura, às vezes acaba, não, eu consigo fazer sem, sabe? Como se fosse uma coisa. Porque no dia a dia não precisa, né? Normalmente, né? No dia a dia não precisa. O septo é muito maior, não. O septo Quando o do paciente não tem a é- fissura, eu digo, né? Paciente sem fissura tem septo grande. Então, isso que eu falo, a questão da indicação, sabe? Porque o dia a dia de quem trata isso é muito mais comum buscar um resultado, assim, mais duradouro, né? Porque sempre vai melhorar, né? Com uma cirurgia. Mas a questão é, será que ele não vai cair de novo? Será que não vai piorar As com o tempo, né? assimetrias do paciente fissurado, elas são muito... Elas têm uma memória muito grande. Às vezes, no pós-operatório imediato, você conseguiu deixar retinho. Se você não tem uma cartilagem forte, firme, uma estrutura, daqui uns 2, 3 meses, ela pode cair novamente. Agora, isso que você falou é uma experiência, assim, real pra gente, assim. Porque quando a gente vai, às vezes, pega o paciente fora, vai propor uma costela, o paciente, ele fica... Já fica... Às vezes não quer operar Não, por é. conta da possibilidade de fazer costela. Exato. Porque, eu falo porque, assim, planeja, às vezes fala, se precisar, vamos remover, é isso, né? Exatamente. A gente tende a falar isso, né, na maioria dos narizes, porque a gente está propondo um resultado, né? E aí... E na hora não dá pra acordar o paciente ali e Exato, perguntar, né? não Eu dá vou pra precisar, acordar o paciente. Se continuar. abrir o nariz, não tem enxerto, você não vai conseguir fazer a cirurgia. Você precisa de enxerto para dar estrutura. Então já tem que deixar modelar. isso conversado. Tem que Tem que ser deixar conversado. alinhado. Porque também não dá pro paciente acordar, ó, eu precisei tirar a costela ali sem avisar, né? Exatamente, Isso não é tem impossível, como, né? Tem que orientar bem no pré-operatório. Nos pacientes fissurados, a gente geralmente orienta para todos. Porque mesmo se pegar assim, é difícil isso, mas um paciente, uma cirurgia primária, nunca não fez ortognática, não tem nenhuma possibilidade de estar mexido ali. A proporção de cartilagem para osso no septo desses pacientes, principalmente com fissura de palato, é muito menor do que no paciente não fissurado. Ou no paciente com fissura pré-forame, que é isso, essa cartilagem já é um pouco maior. A gente vê que a cartilagem é muito curta. Mesmo uma cirurgia primária, que nunca foi mexida, entendeu? Então, só pela presença da fissura no paciente já pode causar uma diferença, né? Porque eu vejo, assim, como o desafio dos pacientes, a fissura mediana, assim, é mais raro, mas de uma estética muito mais difícil de devolver. Por causa da onde é feito... Aonde é feita a descontinuidade do osso ali, né? Porque pra gente é mais difícil também e tem mais ligação, às vezes, com alguma síndrome, né? Mas pro nariz isso muda também, né? Muda. Uma fissura mediana. Bastante. Muda bastante, né? Depende muito, assim, de que fase do paciente você está pegando ali, né? Mas geralmente aí o paciente não tem a espinha nasal, né? A espinha nasal anterior, que é uma grande parte da estrutura, suporte, né? Do suporte da cartilagem. E aí tem algumas manobras que dá para fazer pra gente, como se fosse Mas às vezes substituí-la, né? Mas onde eu ia hoje chegar de perguntar, por isso que eu fui aí, é assim, às vezes além da cartilagem precisa também de enxerto ósseo, né? Pra fazer o nariz, também não tem isso? pode precisar. Principalmente nas Então cirurgias não é mais pra todo mundo, reconstrutoras, mas né? é uma coisa assim que tudo que não tem, vocês têm que devolver ali na hora, praticamente, né? No resumo, seria isso, né? Ou às vezes porque precisa mesmo, porque a gente quer colocar, ou às vezes porque é o que tem, por exemplo. É o que tem pra devolver, usar, né? Mas principalmente mais nas cirurgias de reconstrução nasal. Aí sim, né? É bem de praxe pegar um enxerto de costela com cartilagem e osso para reconstruir essa região aqui. E vocês termina esse ano ou não? Termina no começo do ano que vem. Tem mais um tempo aí ainda. Tem mais um tempinho. Mais um tempinho. Isso. Lá em abril. Em abril. Daí vai embora? Daí você volta pro Rio? O que vai ficar aqui? Vou ficar ainda. A Lara acho que vai pra Londrina, mas eu fico ainda aqui. Vai querer morar Talvez aqui? eu fique como preceptor. A minha esposa faz dermato ali no Lauro, né? Ela faz residência de dermatologia. Então eu vou esperar ela terminar ali a residência. Mas eu devo ficar ainda como preceptor ali no hospital, ainda no outro ano, né?
Eu vou, mas a minha ida não é tão dramática quanto o Rio. Você não falou, você é de Londrina? Eu sou de Assis. De Assis, tá. Em 2 horinhas daqui. Eu fiz faculdade em Londrina. E tem um núcleo familiar grande em Londrina, né? Então, e gosto da cidade, né? Fiquei 6 anos lá. Mas você aprende a gostar de todos os lugares que você passa, né? Sim. Então, vontade de ir pra lá é a mesma da dó de deixar aqui. Deixar aqui, né? Porque é muito gratificante trabalhar com fissurado. Você não enjoa, assim, você não cansa. Mas eu acho que também ir para um lugar que você pode abrir campo também, isso é bom, sabe? Você não tem um lugar. Porque assim, imagina em Bauru, né? Em Bauru eu falo que é o Iraque da odontologia, né? Porque em todo lugar tem um dentista, tem alguém fazendo, tem muita gente boa por causa da faculdade, né? Então, quando eu decidi ficar aqui, eu sabia que ia ter mais dificuldade do que se eu tivesse ido para Brasília, algum lugar mais longe, assim, alguma capital fora, ou mesmo São Paulo, que é muito maior, né? Mas você fala assim, será que eu quero viver assim nessa correria ou ter uma paz de ficar? E daí acabou que o Centrinho mudou isso, né? Então eu coloquei essa imagem aqui, né, para o pessoal que está assistindo. Também a gente vai mostrar os resultados de nariz, calma, vocês vão ver aqui uns resultados lindos que a Lara me passou de cirurgia dela e do Gustavo. Mas aqui para vocês entenderem, todos esses pacientes da foto são bebês com fissura unilateral transforame completa. Então você vê que a diferença da amplitude varia muito de paciente para paciente. Se você prestar atenção no nariz ali, dá para ver uma narina e a outra aberta, que é na área da fissura, muda muito a anatomia do nariz. Então a gente tem que ver que essa cirurgia de agora, né, dessa fase que é a cirurgia primária, do fechamento do lábio, vai influenciar muito no resultado, tanto para a gente do crescimento da maxila no sentido anterior-posterior, para fazer a maxila, como para eles para poder devolver a estética no final, né? De acordo Com isso daí? certeza, você vê que a cirurgia primária é um dos principais fatores ali para o crescimento, que dita o crescimento do nariz, né? E ao mesmo tempo, a amplitude às vezes limita o cirurgião, né? Porque tem que encostar, né? Tem que fechar, não dá para fechar, quase fechar, né? É igual fazer uma mudança e deixar a mudança na esquina, né? Tipo, você vai ter que carregar de alguma forma. E aqui pro cirurgião sempre é desafiador, né? Então isso a gente vê, falo porque todas as classificações são as mesmas, né? Se a gente for ver no papel ali, todos são fissura unilateral transforame completa, né, Gustavo? Você vê que a relação, né, da fissura com a parte nasal, com a asa nasal, principalmente nessa primeira figura aqui, você vê como que a importância dessa reconstrução do lábio ser bem feita para poder a gente conseguir melhorar mesmo a estética do nariz. Então é dessa fase, dessa próxima etapa, dessa idade que vai muitas vezes ajudar ou atrapalhar a gente no futuro, né? Aqui eu coloquei uma simulação 3D, né? Vocês já sempre escutam aqui a gente falar. Simulação, ela é feita pela TRIA, uma empresa de Brasília que só faz planejamento de cirurgia ortognática. E eu reforço isso porque a gente faz desde a primeira simulação, o planejamento virtual que a gente chama, foi feito com eles e todos até hoje. Então já tem vamos comemorar 10 anos quase já de trio, hein? E aqui a simulação, porque a parte amarela é a parte da maxila, que quando mexe, vocês veem que por isso que a gente fala que a ortognática tem que ser depois, porque é toda a base do nariz sendo trazida ali de trás para frente para poder avançar e corrigir a mordida. Então isso influencia muito no resultado final do nariz, né? Vocês já tinham visto isso daqui assim? Essa simulação que a gente faz? Porque isso aqui é para o paciente entender também, né? Por que de não fazer o nariz antes, que a gente mexe ali na base, porque eles acham assim, mas por fora não vai mexer, né? Por que não pode fazer antes, né? Mas a estrutura ali do nariz vai ser mudada, né? Exatamente. A gente explica de uma maneira bem didática, né? Que é o céu da boca é o chão do nariz. Então, se você vai mexer o céu da boca, né? A parte de cima, se esse osso vai mexer, o assoalho do nariz vai mexer. E o paciente ainda nem sabe quais vão ser as queixas nasais dele, pós-ortognática, né? Você vê nessa simulação, claramente o nariz vai mudar, né? Mudando, né? Geralmente ele abre um pouquinho, ele pode cair, a depender do procedimento. Então, o paciente ainda... E sem contar que o paciente vai ter um novo perfil, né? Então, ele vai ter uma nova visão dele no espelho. Então, ele precisa fazer ortognática, olhar para o espelho de novo e aí sim, nomear as queixas dele, porque com certeza vão mudar. Porque daí também, Gustavo, o paciente, a mordida está no lugar, o rosto está equilibrado,
Vamos lá, agora vamos pensar nisso, né? Vamos definir o... Agora vamos ver quais são suas queixas do nariz. pra gente Agora poder vamos sentar e operar. conversar. É. Porque, e de tempo, assim, para indicar a cirurgia, eu sempre costumo pedir para... Como tem um tempinho de uso de aparelho fixo, eu sei que o aparelho, estando com o aparelho pós-ortognático, não incomoda fazer o nariz, né? Assim, não atrapalha mais, porque é uma finalização de um tratamento local. Mas para o paciente que fez ortognática procurar o nariz, quanto tempo vocês acham que é seguro, assim, para fazer? Eu falo 6 meses, eu já vou chutar um número aqui, que bate... Mas por que 6 meses? Que é o que bate com ele tirar o aparelho e tá terminado da odontologia, por exemplo. Seria por isso esse tempo ali. Mas quanto tempo vocês indicam fazer, se o paciente for... A gente indica com 6 meses também. Manter esse padrão também, de tempo. Isso não tem variação, né? Assim, 6 meses já cicatrizou, já pode se pensar em mexer, né? Pode, com certeza. É um tempo ótimo, assim. Principalmente os pacientes estão ansiosos a esperar mais que isso. Mas é um tempo que já tudo tá em ordem para fazer. Porque a gente corre de certa forma. O que eu penso nisso daí para poder programar com a família, né? Quando eu tenho como programar isso daí. Seria muito bom todo mundo entrar na faculdade sem ter que fazer outra cirurgia. Né? E por volta dos 17, comecinho dos 18, já ter feito o nariz, a ortognática e o nariz, né? Seria o perfeito pro paciente. Ele entrar numa nova fase da vida com tudo terminado, né? Fica bom, né? Porque você vai pra um lugar novo, né? Vai entrar vai conhecer gente nova e não vai ter mudança ali do rosto, ele já vai entrar com aquele rosto E novo. vai ficando bem mais difícil do interessante paciente parar, né? Vai. Durante a faculdade, assim, Fica para mais poder, corrido. às vezes, fazer uma... Por exemplo, no ortognática, a gente pede, às vezes, 20 dias líquidos, às vezes o paciente morando fora, sem a família. Ficar com dieta líquida já é um compromisso grande ali para ele, né? E do nariz, a mesma coisa, ele tem que ficar uns dias de repouso, né? E a gente nem sempre, às vezes, consegue jogar a cirurgia nas férias do paciente, né? Porque é um serviço público. Então, às vezes, eles têm que operar no meio das aulas ali. Isso é um fator importante mesmo, que os pacientes atrapalham um pouco os pacientes. E fora também, né? Porque, assim, tem um tanto de dia útil ali que vocês vão conseguir operar nas férias. Sempre isso vai Sim, pesando, não sabe? consegue encaixar todo Né? mundo. E isso, no começo você não liga, mas depois tem filho, tudo, você quer tirar. É que vai tendo fase, né? Mas na fase das crianças pequenas você pode faltar, eles podem faltar na escola, mas chega uma fase igual tá hoje os meus, a época de férias é época de viajar, porque eles não podem ficar faltando aula às vezes muito tempo, sabe, para poder fazer alguma coisa. Então isso vai também limitando o nosso mês de férias, né? É verdade. No consultório de dentista, todo mundo que vai fazer um implante ou extrair um dente do siso, alguma coisa, quer tirar de sexta-feira, né? Só que eu tenho uma sexta na semana, então não tem um monte de sexta, né? E a gente não quer ficar trabalhando todo sábado e domingo, né? Ó, daí aqui já vai. Aqui vocês vão explicando aí. Pode pôr o vídeo? Pode. Já é uma cirurgia funcional essa, né? Essa é uma rinoplastia reconstrutora. Reconstrutora. É uma reconstrução nasal. Pode ir, pode pôr. Vamos lá, ó. Então, a gente vê... Por que a gente aperta o nariz assim? Isso é o pré-operatório, antes da cirurgia. Então, a gente mostra a ausência de estruturação. A estrutura do nariz é importante para a respiração. Por que a gente tem cartilagem aqui fora no nariz, né? Por que não é só uma pele? Porque senão o nariz colava quando a gente respira, o nariz não tem estrutura nenhuma. Isso afeta não só a respiração, mas a estética também, né? Você fica com o nariz caído, um nariz que precisa de uma sustentação maior. Porque às vezes, Gustavo, durante a respiração ele pode fechar, né? Tem isso também, né? Tem isso também. Tem um vídeo super legal do paciente também. Pode passar? Pode. Pode. E aí, esse é o pós-operatório imediato, ali na cirurgia mesmo. Então, esse é meu dedo. Nem parece que eu tô apertando, mas eu aperto firme mesmo, né? E ele não cede mais, não né? cede mais. Foi um nariz que a gente usou cartilagem de costela, né? Pra poder fazer toda essa reconstrução. Você vê que ele fica bem, bem estruturado. Isso. E consegue um resultado estético bem, bem legal. Esses pacientes... Fica lindo, né? Olha, pra quem não viu aqui o antes, ó. Essa paciente, ela tinha... É uma paciente de 16 anos, né? Ela veio com a mãe no ambulatório. A mãe é uma fã aí do Centrinho. Ela tinha até ganho uma cirurgia fora. Mas ela quis fazer aqui. Escolheu quis fazer fazer aqui. aqui. Cirurgia fora em Brasília com uma das referências aí do Brasil em rinoplastia, sabe? Mas aí ela optou por fazer com a gente, assim, e foi bem gratificante. E deve estar feliz da vida, né? Ficou muito feliz, ela assim, pós-operatório. Foi bem legal a cirurgia. Ela foi uma cirurgia desafiadora, assim, porque como eu falei, né, a rinoplastia reconstrutora, você tem que reconstruir muitas estruturas. Então,
você não tem espinha nasal anterior, você não tem várias cartilagens, a gente brinca, né? Se tem osso e pele, gente resolve o resto, né? Então, esse é o princípio da cirurgia reconstrutora, você realmente reconstruir estruturas que por algum motivo não existem ali. Isso é muito comum nas síndromes, né? Nas síndromes crâniofaciais e no centrinho como um todo. E aí tem alguns pacientes que a cirurgia é mais estética, né? Então, você vê, esse caso, a queda da asa nasal no pré-operatório, né? Essa queda do lado esquerdo, que é o lado que ele tinha fissura, que isso é uma assimetria inerente aí do fissurado. E a gente é muito categórico no nosso pré-operatório, que 100% simétrico é praticamente impossível, mas que a gente tenta trazer uma simetria, principalmente na visão de frente, né? Para o paciente perder o estigma da fissura. Porque sabe que quando a gente vai avaliar rosto de paciente, às vezes ele vê uma coisa, mas às vezes os dois lados nunca são simétricos, né? Não dá para, mesmo paciente que fica bom, se você copiar um lado e querer colar no outro, não tem. Até pessoas falam assim, se a gente fizesse isso em avaliação de rostos que você vê na TV ou onde você tem como referência de beleza, se você dividir ele e colar, muitas vezes isso não vai ser perfeito, sabe? Não vai ser simétrico. Esse é um princípio que não é do fissurado, né? Muitas vezes a gente está falando para o paciente acha que é porque ele é fissurado. Todo mundo tem assimetrias, a sobrancelha assim, outra assim, né? Assimetrias da face como um todo. E a gente precisa apontar essas assimetrias. Porque senão, no pós-operatório, elas vão gritar, né? E aí a gente tem que conversar com o paciente, orientar, mostrar para ele mesmo, né? Então são consultas demoradas. Eu sorri, mas não lembrei de uma coisa aqui, que eu quando vou. Porque imagina, né? O paciente às vezes chega aqui e vem com a mãe ou com o pai, né? Vocês já veem isso daí. Daí, se você começa a falar muito que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que melhorar, porque para pai e mãe, os filhos, é lógico, são perfeitos, né? Do jeito que são. Exatamente. Então, porque eu sempre gosto de fazer essa foto e mostrar, e ver com o paciente, né? Mostrar para ele a visão, assim, às vezes faço umas marcações para ele ver, a gente passa aqui na TV mesmo, para o paciente. Às vezes ele vem com uma queixa, mas eu quero mostrar o que eu estou vendo e pensar antes de fazer até a simulação. E eu tenho que avisar sempre, não estou vendo defeito no seu filho, estou vendo o que eu posso melhorar. Eu já escutei isso daí, parece que meu filho só tem defeito aqui, sabe? Então, isso mesmo sabendo que ele veio procurar um tratamento, falar de um jeito carinhoso ali, que você está vendo melhorias a serem feitas, né? Com certeza. Tem que manter uma boa relação, né? Assim, a maneira da gente conversar, a gente aprende ali desde o início da residência, né? Porque o tratamento do centrinho é muito diferenciado. Desde todos os profissionais, assim, são muito carinhosos com os pacientes, né? Então, desde o início da residência, a gente não digo treinado, assim, né? Mas instruído a estabelecer uma boa relação com o paciente, porque isso é muito importante, é igual você falou, é a diferença dele entender bem ou mal o que você está querendo propor. Falar com carinho, né? O narizinho tortinho, caidinho. Para não ficar de uma forma ruim, né? É claro que muitos já sabem, né? Mas eu falo isso daí porque eu já escutei isso, de a mãe falar assim, mas parece que só tem defeito, não tem nada de bom, sabe? Não tem que mudar tudo. E quando você fala assim, porque na ortognática, por exemplo, às vezes mexer em cima e embaixo, daí às vezes não é porque os dois estão ruins, é que para melhorar você tem que mudar o plano, tem desvio, né? Então, porque quando você fala em mexer uma parte só, parece que uma tá certa e a outra tá errada, né? Daí beleza, quando tá as duas, vai mexer nas duas, parece que errou tudo, né? Errou em cima, errou o teto e o chão, né? Então muda tudo. Então isso tem que falar uma certa forma explicar. A gente tenta falar que assim, a gente vai harmonizar com a beleza que a pessoa já tem, né? Isso é muito importante. A gente evita fazer vários narizes iguais, né? O que a gente quer é enaltecer a beleza da pessoa, né? Um nariz que combine com o rosto da pessoa. Um nariz que isso é muito encaixe bem com o importante. paciente. E porque tem várias raças, né, no Brasil, tem muita gente que muda muito de um para o outro, né? Então não pode ter sempre o mesmo formato, né? Que às vezes não vai nem combinar, né? Muda o planejamento cirúrgico, com certeza. Consegue às vezes chegar naquilo, né? Tem que chegar ao seu nariz que combine realmente, que encaixe com aquele paciente. Porque deve escutar isso na conversa antes, né? Ah, sim. O paciente traz foto, querer esse nariz foto de outra pessoa, né? Você tem que ter um jogo de cintura, orientar bem. Porque todo mundo tem às vezes tem uma meta de alguma pessoa que ele acha a pessoa bonita, o nariz combina, né? Porque tá bem inserido ali.
Mas a gente tem que ver que a gente tem paciente oriental, a gente tem negro, no Brasil tem uma miscelânea muito grande aí que às vezes não dá para saber de onde vem, né? Tem pacientes que vão ter que entender isso daí antes de escolher o... Mas isso de quando traz foto é terrível, cara, assim, é terrível, assim, porque a pessoa se apega naquilo e principalmente quando quer formato de dente, você vê que muda muito, pra gente também isso é um alerta, assim, de explicar de novo, marcar um dia, ó, vamos conversar hoje, pensa e vamos voltar a falar, pra não ser cobrado depois por Exatamente. coisa que não é, às vezes não dá pra fazer, né? Não é nem má vontade. Às vezes você não consegue chegar mesmo, né? Aqui um outro resultado, né? Do nariz já finalizado, né? Esse paciente foi uma rinoplastia já funcional, né? Esse paciente, ele tem inclusive uma fissura do palato. Fosforame. Então ele tinha Fosforame. ele tinha pouca cartilagem. Foi uma cirurgia bem funcional. Inclusive a gente fez a cirurgia da sinusectomia no mesmo tempo cirúrgico que ele tinha, uma sinusite crônica. Dentro ainda desse tratamento aí holístico da função nasal, né? Só que a indicação dessa cirurgia, ela é funcional, porque quando ele puxa o ar, quando ele puxava o ar, as cartilagens colabavam. E daí vem naquilo que eu tava falando, o nariz, por que o nariz tem cartilagem por fora, né? É para ele segurar esse vácuo que a gente faz quando a gente inspira, né? Se a gente não tem uma estrutura forte, a hora que puxa o ar, ele vai colabar, que é o que acontecia E com às esse vezes num paciente. exercício físico assim, aeróbico, andar de bicicleta, correr, né? Alguma coisa assim, isso vai atrapalhar muito o paciente no dia a dia, né? Isso é a queixa dele, inclusive. E aí, assim, entrando na parte estética, obviamente, está fazendo uma rinoplastia, a gente consegue ajudar alguma queixa estética que ele tinha. A única queixa dele era realmente a ponta caída. Você vê, eu coloquei o perfil ali para ver Pra que ver, né? a gente subiu a ponta, mas ficou um nariz natural, o nariz dele, pro rosto dele, com Talvez uma até alguém estrutura que mais conheça ele firme. vai ver que mudou alguma coisinha, mas não vai ver, Exatamente, não não vai vai entender o que saber. que ele fez, né? Porque fica bem, bem natural, assim. Mas essa é uma noção boa, assim, de uma rinoplastia bem feita, assim, né? A Um pessoa olhar para um aquele resultado paciente e sutil, olhar, né? nossa, está diferente, o que houve, assim? É exatamente isso, assim, é uma rinoplastia que encaixou bem com o paciente. Aí eu trouxe também o vídeo dele puxando o ar no pré-operatório, né? A gente ainda não tem o do pós-operatório, mas tem o vídeo dele puxando o ar antes de operar para enxergar A diferença já, né? essa diferença. Porque essa questão de mostrar o resultado e o paciente já vê quase que na hora ali, né? Isso ele já entende ali, acabou, né? Assim, não tem mais dúvida de nada ali, né? Tem um vídeo dele, Exatamente. né? Tem, esse vídeo é o do pré-operatório. Então você vê que a hora que ele respira, a estrutura do nariz dele colaba, né? E aí, isso é uma causa de obstrução nasal. Não adianta você corrigir o desvio de septo, não adianta você fazer a cirurgia endonasal, né? Você tem que fazer rinoplastia mesmo. Então, Porque essa queixa dele deve cansar muito, né? Às vezes num exercício mais intenso ali, isso deve incomodar demais. Acaba respirando pela boca, né? Isso era a exatamente. queixa dele. É. Fazia o exercício, fazia um esforço maior, o nariz sentia falta de ar, dificuldade mesmo de poder respirar por causa desse colabamento nasal. Né? E ele já é moço, imagino que ele já Viveu com já isso viveu por isso. longos anos, né? E que o corpo acostuma mesmo, né? Com as coisas, né? Verdade. Nossa, com certeza. A gente vê muitos fissurados com desvios obstrutivos do septo. Fala, respira bem? Respiro. E E aí você fala você assim, olha, não o passa ar nariz não nenhum. passa nada. E a gente até orienta, né? Porque na avaliação, na análise facial que a gente chama, né, antes, pré-ortognática, né, que a gente avalia antes e daí quando vai operar faz uma reavaliação ali, porque às vezes muda alguma coisinha, e a gente sempre avalia, o paciente fecha o nariz e o outro, às vezes fala, nossa, esse lado não passa nada, ele nem sabia. Porque ele fala, respiro bem. Mas respiro bem é o quê? O paciente, a boca, o lábio não tem selamento passivo, já está acostumado de certa forma, compensar isso. Que ele fala, esse não passa, mas nunca percebi. Exatamente. Se adapta, né? Ele se adapta. Se adapta demais. Muito bom os resultados, lindos os resultados aí. Ah, Você gostou do chá? Gostei, nossa, O que vocês esse gostaram daqui mais? é maravilhoso. Eu gostei dos dois, mas esse aqui ganhou meu coração. O cheiro dele. Quando vem o paciente aqui a primeira vez, que nunca tomou chá, não está acostumado, esse é uma infusão, mas o cheiro. Porque não tem cafeína, né? Então, pro horário dá, porque acaba que por ficar no hospital atendo muito à noite.
E à noite café ninguém quer, né? É. Café acaba não indo. Então, o jeito de tomar gelado, que aqui em Bauru acaba saindo bem porque tá, quase sempre é calor, né? É. E o outro que a gente fez é um branco. Ele tem um pouco mais de cafeína, mas é a folhinha do chá novinha. Então, já é... Muito bom mesmo. Então, ele é bem suave, assim, é uma folha bem fininha, né? E ela é uma folha nova do chá, porque depois ela abre e depois vira chá verde, chá preto, azul, daí tem vários outros tipos. Então, o branco é um dos mais gostosos, assim, de tomar. E a infusão também de fruta, daí vai... Realmente, gostei muito, viu? Daí a infusão... Eu comecei a servir chá, eu nem servia, né? Uma colega que ajuda a gente nas coisas, que falou, começa a falar disso e tal. Por um tempo eu falei muito, assim, hoje não falo tanto ali, mas o chá no começo do atendimento, para quebrar uma conversa no consultório, ajuda muito. Você mostra, o paciente cheira, e eu comecei a trabalhar muito novo, sabe? Então tinha muito receio, muito para quebrar aquela primeira conversa ali, para indicar a cirurgia, então, não para passar confiança, mas para criar um contato ali na primeira Uma boa relação né, ali com o na paciente. primeira consulta ali. Então, sempre, porque você conta a história, você sente o cheiro, você faz na hora ali, então daí isso gera uma conexão ali. Daí eu falo assim, ele gostou desse. Daí eu já falo, então na próxima eu vou servir um parecido, pra ir seguindo ali. E acabou virando sempre uma rotina do chá. Eu trouxe o doce que esquecemos de abrir, vamos Verdade. dividir aí. A conversa tava boa. Tá indo super bem. Vamos ler para cada um. Prato. Eu escolhi por vocês, esse doce chama Cherry Bomb. Vai ser muito difícil eu não gostar, viu? Sério, né? Esse aqui é bom. Nossa. Falando de chá, a Goela tem um café delicioso, assim, ó. Que lindo, né? Dá dó, né, de comer, ó. Dá dó. Mas já logo passa. De comer, ó. Tá tudo durinho, né? Nossa, tá duro. Aí quebrou. Consegui. Bauru tem um prêmio culinário todo ano que chama Prêmio Impera. Esse é famoso, hein? E eles sempre fazem doce pra concorrer, né? Ano passado teve um que chamava Blanco. E esse ano tem um que eu esqueci o nome, mas só tinha 2 lá hoje. Daí eu falei, não vou levar 2 pra um e um. Mas é uma delícia. Acho que tá com damasco, doce de leite, alguma coisa assim, uma massa de cheesecake embaixo. Olha, mas esse aqui não ficou pra trás. Muito bom. Esse doce do prêmio é bom mesmo, já comi. É? É bem bom. O Prêmio Impera é super famoso por aqui. É famoso. É famoso. O pessoal vai todo mundo quer pra concorrer, provar, né? né? Porque vira isso, né? De você ir no circuito, rodar a cidade pra Exatamente. conhecer. Vira um programa legal, né? É. Muito, muito Muito bom. bom. E todo mundo se esforça, né? Em pôr um prato ali, além de um prato novo, às vezes num jeito acessível ali pro pessoa, na verdade, experimentar e votar, né? Então acaba tendo espaço para todo mundo que serve uma comida boa. Mas Bauru é bom de sair pra comer, assim. Porque eu não sei, eu vejo isso, né? Tem lugar gostoso de ir. Tem umas coisas escondidas aqui. Tem Bauru, umas coisas que você só descobre depois de um tempo, né? Umas coisas que não tem propaganda, Eu gosto que não tem lugar. É o melhor programa de Bauru mesmo. Pra comer. É, porque não tem um lugar assim de você ir ver um show toda semana, que tem algum projeto assim. tem. Não tem muita. É. Não tem tanta coisa assim. A esposa gosta, hein? Ela gosta bastante. Mas hoje em dia é o melhor programa pra nós, né? A gente só quer sair pra fazer isso Fazer mesmo. alguma coisa. Sair pra comer, voltar cedo, dormir cedo. Não, tanto que para muito paciente, o mais difícil de sempre é falar. A primeira pergunta: quanto tempo é a dieta, sabe? Do que tem que fazer. Quanto tempo de repouso, isso é o paciente quer voltar à vida normal, né? Exatamente. É principalmente ortognática, né? Tem o residente nosso que fez ortognática, o Diego.
Ah, Quando ele entrou na R1, ele tinha acabado de fazer ortognática. Nossa, a gente viu que ele cortou um dobrado, assim, que ele só comia líquido mesmo e comia aquela comida do hospital líquida batida. E aquilo que passa. você falou da É, pessoa ele tá morando passou um perrengue. sozinha, né? É Ele é de difícil pra muito caramba. longe. E aí uma das primeiras coisas que ele falou quando ele chegou foi assim: você tem um liquidificador? Falou pra mim. Pra Me bater, empresta o né? liquidificador até eu poder comer de novo? Porque Porque a gente foi fazendo com o tempo e hoje. Faz tempo que não atualiza já, faz uns 3, 4 anos. Mas eu fui juntando receita. Ah, tipo, seu filho operou. O que a senhora fez lá que deu certo? O que você fez? Fui juntando. Daí, na pandemia, né, com o tempo ali, eu organizei um PDF nossa. e a nutricionista Sueli, que cuida dos pacientes aqui, também é do Centrinho. Ela organizou isso daí, daí a gente, assim, com caloria, com porção pra saber quanto que ia ter, tava meio aleatório, assim, tava as receitas meio jogadas lá. E daí a Sueli ajudou e na pandemia eu operei filho de uma chefe de cozinha. Daí ela também, eu falei pra ela que tinha Olha. isso daí, ela falou assim, vou te ajudar, daí virou. Daí a gente fez foto, fez um PDF super legal disso daí, que ajuda os pacientes nisso daí, Rapaz, ajuda mesmo. pra poder, pra poder se organizar ali, né? Não, até me identifiquei agora, assim, porque no R1 a gente fazia muito isso, assim, de questão de amígdala, né? É. Aí tinha muita aquela coisa de comer sorvete e tudo mais. Então Mas não é todo dia, né? Mas aí tem mãe que não gostava de dar sorvete. Então tinha umas mães assim, que tinham umas ideias boas, assim, sabe? Ah, doutor, eu peguei, bati manga, deixei no congelador e passei a dar uma Sorvete fruta, mais, né? menos E calórico aí ali, você vai né? repassando essas Você vai ideias repassando pros essas outros ideias. pacientes, né? Você vai aprendendo com os pacientes É, também. tem Isso uma é ideia, muito toma bom. nota e fala, isso aí uma hora sai do papel ali, eu vou fazendo, né? Exatamente. Bem legal mesmo. A dieta na rinoplastia já é um pouco mais tranquila, né? A gente geralmente pede para evitar comida muito quente, por conta do risco de sangramento, principalmente aí nos primeiros 7 dias, 7 a 15 dias. Não tem muito problema assim com sólido, né? Então é mais tranquilo. A gente pede O para sol é ruim, né? Ficar no sol é sol, né? ruim, Ficar no... evitar exposição ao sol, né? O paciente pode ficar roxinho aqui, pode fazer equimose. E a própria cicatriz também pode manchar, né? Então a gente orienta evitar Nesse exposição período, evitar solar, ficar na rua muito tempo, né? protetor solar, né? A gente já Direto, né? começa, se não usa, já começa a usar, não para mais, né? Já faz uma skincare, Já põe já ajuda, já exatamente. soma ali na rotina diária. E o problema acho que maior é bater, né? Exatamente. Esse é o Esporte de cuidado contato, mais né? duradouro. A gente pede 3 meses. Pra Porque evitar, né? 3 meses pra E tem evitar. muito paciente que joga bola, né? Brasil, muita gente joga Mas sabe bola, que então... eu tive. Não foi meu, era do Dr. Reinaldo, do meu chefe, que ele operou um paciente com menos de 30 dias, bateu o carro. Sim, é muito raro isso de acontecer. Ele, tipo, falou que nunca tinha visto isso em mais de 40 anos operando, né? Alguém que tivesse. Porque desmontou a cirurgia, né? Totalmente. Desmontou. Perde a cirurgia. Desmontou. E um outro caso, um menino que joga beisebol. Que também levou uma bolada, só que fez enxerto. Levou uma bolada no nariz, que trincou o nariz, teve um machucadinho ali, mas não perdeu a cirurgia. Porque. Porque liberou antes, entendeu? Sim. Foram casos. Esse de dirigir não tem jeito, né? O paciente começa a dirigir. Não tem jeito, Não tem né? jeito, Você né? fala para evitar esporte de contato, mas você não vai falar, evite Evita de acidentes. dirigir. Todo mundo evita acidentes, né? Não Mas tem. pode acontecer. É um risco. É mais orientar, né? É o que a gente fala que o nariz ele sempre pode fraturar. Então, depois de 3 meses, eu nunca mais vou quebrar o nariz? Não, você pode, né? não é. Quebrar, precisar de uma outra cirurgia, enfim. Mas o risco já começa a ficar igual a um nariz não operado, né? Antes de 3 meses, o risco é maior. Por isso que a gente fala dos Quem não tá esportes de contato cicatrizando, aí. né? Porque às vezes muito paciente fala assim, ah, mas tudo melhorou, né? Tudo melhorou, mas o tempo da biologia ali formar um osso, cicatrizar, isso né, não conseguimos acelerar isso de muita forma, né? A gente sabe que a dieta ajuda, né? Que o paciente ter repouso ajuda, mas tem um tempo de resguardo ali, não tem jeito, né? Exatamente. Tem todos os cuidados também ali do pós-operatório que a gente orienta bem, né? A gente dá sempre as orientações impressas ali pro paciente, né? Cuidar bem dos pontos, limpar, lavar bem o nariz, que são etapas bem importantes ali para ajudar a gente na cicatrização, principalmente da pele ali, da rinoplastia. Porque tem a questão da cicatriz, às vezes, tem paciente, tem nariz que tem alguma cicatriz aqui na base também, não tem um pontinho ou outro, mas Fica o tem, né? pontinho bem aqui na columela e às vezes aqui também na região da asa do nariz, né? Dependendo se tiver que mexer, né? Isso. A grande maioria dos narizes do centrinho vão ter pelo menos essa cicatriz aqui. Mas a rinoplastia aberta. Existem outras modalidades de rinoplastia, mas a rinoplastia aberta é a mais versátil ali. E as rinoplastias dos fissurados geralmente precisam de Ser abertas, versatilidade, né? Precisa de bastante enxerto, de bastante exposição.
Então a gente faz a rinoplastia aberta. Porque E não tem fica outra essa forma de ter cicatriz aqui. acesso à estrutura anatômica sem fazer, sem expor, né? Você consegue fazer a rinoplastia fechada sem uma cicatriz externa. Você pode fazer só a incisão marginal, Mais interna ali. né? Que é essa incisão que não fica aparecendo, não fica cicatriz. Né? Mas aí você acaba tendo uma limitação técnica, né? E de visualização mesmo, né? A rinoplastia aberta... Sendo que esse ponto aqui quase que não fica aparecendo, né? Não atrapalha Não a fica. estética, né? Entra no que o Gustavo Né? estava falando. Os É uma cuidados região que cicatriza bem, pós-operatórios ajudam bastante e a região geralmente fica imperceptível. No... Se você faz uns pontos bem feitinhos ali assim, só pra deixar bem coaptado, cicatriza super bem. Praticamente não fica nada de marca. E deixa tamponado, o nariz fica fechado uns dias, não fica. Fica sem tampão o paciente, É. sem tampão da cirurgia. Mas o nariz ele fica um pouquinho entupido nos primeiros dias, sim. sim. Na primeira semana geralmente fica. Mas assim, depois de 2, 3 semanas, às vezes, Por causa do às vezes até hematoma primeiro interno mês, mesmo, né? ele vai abrindo. Por causa das fraturas, né? Acaba que estreita um pouco a pirâmide nasal, dá um pouquinho de edema por dentro. Porque não é um pós-operatório dolorido, né? Ele mais incomoda do ar mesmo no passado, né? Exatamente. A principal queixa no pós-operatório é a obstrução nasal. Tá ruim para respirar. Os pacientes vêm às vezes respirando pela boca, mas isso a gente já orienta porque isso é totalmente normal, né? A gente E faz acho que o outro- fratura, edemacia tudo, ele fica tudo inchado. E a gente falou, acho que um outro cuidado é dormir de bruço também, né? O paciente dormir de lado, ele já pode, no começo. Dormir de barriga para cima. Barriga né? pra cima, né? Barriga De bruço não, de barriga pra cima. A gente geralmente orienta a dormir de barriga para Só cima. que não tem como Tem que ser segurar a barriga pra pessoa, cima. mas tem que ser, né? A gente fala assim, porque às vezes o paciente é tão cuidadoso que ele dorme de barriga pra cima, acorda de lado e fica desesperado, né? A gente fala que tá tudo bem, tenta dormir de barriga pra cima, principalmente nos primeiros 7 dias. Às vezes quem aí- tem neném não pôr neném no meio, né? Pra dormir enquanto tá ali, pra não levar um chute noturno, né? Exatamente, os esportes de contato, né? Na verdade é Sem querer. uma mãozada ali. Se o parceiro ali se mexe muito, põe um espaço maior ali pra não acordar com um susto, né? Exatamente. Nos primeiros Os pais 7 visam dias... tudo, né? Mas tem que ter cuidado. Nos primeiros 7 dias, eles vão estar com um curativo no nariz, né? Ajuda a lembrar também, né? Exatamente. Vai ficar com curativo, durinho, assim, como se fosse uma tala, né? Pra segurar o nariz, pra ele cicatrizar no lugar. E aí, às vezes, fica um curativo por dentro, que é o splint nasal também, né? Então, isso aí ajuda a pessoa a lembrar que Tá operada, né? operada, né? Entre aspas, porque não é uma cirurgia muito dolorosa. E dói um pouco mais quando a gente faz a retirada da cartilagem da costela, né? Que aí fica Às vezes pra aquela respirar, dorzinha às vezes chata, pra né? dobrar, Pra pegar né? um negócio ali, aqui. Mas o nariz não costuma doer, fica mais trancado mesmo. Mas com certeza o resultado vale a pena. É bonito de ver, viu? É bem bonito É de muito ver. gostoso, assim, receber o paciente pós-operatório. Eles ficam muito gratos, ficam muito É bem emocionados gratificante. também. E a gente também fica emocionado, né? Porque, assim, virou uma dupla bem falada, né? Vocês viraram Que bom, que bom. viraram uma dupla bem falada ali. Todo mundo, eu sempre vejo falar bem ali de quem passa, né? Apesar da gente não poder, a gente não escolhe, né? A gente trabalha numa equipe ali, mas todo mundo ali, além de todos, mas de vocês, eu sei que o pessoal gosta muito quem passa ali de receber o carinho e os cuidados que vocês passam ali. A gente já tá ali há 3 anos, fizemos a residência, então a gente já tem um carinho por todo mundo, né? E pelos fissurados. E a gente tenta, entre aspas, sugar o máximo do centrinho, né? Aprender ao Tem muita máximo gente ali que a com gente muita experiência, consegue. né? Assim, é um lugar que a gente tá sempre aprendendo, porque tem gente ali que faz isso faz muito tempo, né? Exatamente. Você é uma mina de ouro ali pro aprendizado. Então, a cada rinoplastia, a gente se dedica como se fosse a última ali. Que bom que tá gerando resultados e elogios aí. Obrigada. Com certeza. Fica feliz. Obrigado, viu? Da conversa hoje foi muito bom. Passou rapidinho, nem sei. Deu muito tempo, deixa eu ver. Nossa, foi rapidão. Deu mais de 1 hora já. Olha, Que ótimo. Né, Lê? que bom, não parece mesmo. Não. Passou rapidão. Foi uma ótima conversa aí. Muito obrigado. Vocês querem pôr alguma coisa, deixar alguma coisa aí de recado? Queria que vocês voltassem aqui um dia. Fica esse compromisso de voltar um dia aí. É só marcar de Tá volta. bom? A gente volta, com certeza. Se quiser, antes de sair, de mudar daqui, a gente gravar de novo alguma coisa. Se quiserem depois que sair e voltar para dividir alguma coisa. É um canal que a gente tá começando aqui, mas tem tudo a ver. Eu sei que muita gente precisa, né, do que vocês fazem. Isso é muito importante de ajudar essas dúvidas aqui. Parece que não, mas para uma mãe ou um pai que vai ter um filho que vai passar por isso, acho que teve bastante coisa orientada aqui já, sabe? De forma... Lógico, cada caso é um caso. A gente
tem que seguir as orientações de quem operou, mas eu sei que a ideia é para dar um norte para as pessoas que às vezes não tem para quem pedir, né? Acho que isso vale muito a pena e saber que tem vocês, podem ter vocês como referência para buscar um atendimento. Logo, logo em Londrina, né? E depois aqui em Bauru, depois no Rio de Janeiro, talvez, né? Talvez, eu não sei. Vamos ver. Ele vai contar na A gente próxima aqui para onde atualiza. ele vai aqui. Vamos ver onde Mas também quero te parabenizar aí pela iniciativa, assim, de fazer o podcast. É muito legal, é muito importante divulgar, assim. Os pais que passam, né, por isso, no começo tem o filho, eles ficam um pouco, né, pega o bebê, não sabe muito o que fazer, e tem uma fonte, assim, de formação, com tantos profissionais bons que já passaram aqui, né, nossos preceptores, né, Tonelo, Luiz Fernando, então são pessoas de referência, assim, no Brasil, e te parabenizo aí também pela iniciativa. Muito obrigado aí pelo convite Com também. certeza. A É um equipe toda de podcast Otorrino muito necessário. A equipe toda de Otorrino sempre foi receptiva com a gente ali. Eu gosto de todo mundo que tá ali hoje. Eu falo muito com o Gui também. Nossa, O com Gui certeza. o Gui é filho da Sou casa, muito né? suspeita pra falar desse aqui, porque eu tenho um carinho muito, muito grande por ele. Gente, boa demais. O Gui eu fico pedindo dica pra mãe dele de erva de chimarrão, que a mãe dele toma, né? Daí eu falo, ó, descobriu alguma nova? Aí traz pra eu experimentar quando ele vai pra casa. Verdade, eu assisti o podcast Mas, dele. mas aí o pessoal lá, todo mundo tem muita gente grande ali demais, assim. Em todas as áreas que você escolher da Otorrino ali, é uma residência muito conceituada já, né? Tem, com certeza. A gente tem Tenho- referência ali de todas as áreas, assim. Do ouvido, a gente é uma referência muito grande, assim, no Brasil, mas nível Brasil, sabe? Parte nasal nossa também funcional. A gente tem o Ramon e o Carneiro, que são excelentes profissionais, assim. O Ramon, a gente é fã de carteirinha. carteirinha dele. Foi muito bom ele ter voltado, né? Foi. Muito bom, assim. O Ramon, a residência ganhou muito com ele. E a parte de plástico, o Tonelo é um cara monstro, assim, reconstrução, parte de estética facial, de palato, ele é excelente, não tem o que falar do Tonelo, né? Ele só podia ser doido, né? Que tem muita coisa pra ele fazer sozinho, né? Ele é um cara realmente O Tonelo sugado não ali, para, mas o filho ele não é para. incrível, Exatamente. excelente. E o- Assim, Mas, ó, toda vez que eu penso, quando eu pensei aqui, né? Às vezes tem vergonha de expor as coisas que a gente pensa, ou que faz, mas Pedro, tem tanta gente ruim fazendo propaganda que a gente dividir uma coisa boa, ou propagar isso daí, de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando nas pessoas que precisam, sabe? Com certeza. verdade. Com certeza. É muito legal o podcast. Realmente, igual o Gu falou, a tua iniciativa de fazer isso aqui, porque a gente tá numa posição um pouco privilegiada, porque a gente pega o paciente prontinho, né? Prontinho com 18 anos, Não, só é. falta a rinoplastia. Então, a gente sabe que os profissionais que acompanham ele desde a infância, seja até nós como otorrinos que acompanhamos já, mas vocês também fazem um trabalho, assim, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E aí, a rinoplastia é realmente a cereja do bolo, Não, com porque certeza. tem um bastidor muito lindo por trás, assim, e trazer isso para as pessoas, para o público, assim, né? É muito legal. Eu sempre falo, o pessoal já entendeu aqui, assim, que às vezes a gente fala, a gente faz, mas é uma equipe enorme por trás, né? Assim, a gente é mais um ali no meio de uma turma enorme querendo o melhor sempre. Isso é uma coisa diferenciada mesmo ali do nosso CVC. Esse aqui é o acompanhamento multidisciplinar, essa interação ali com todas as áreas dentro da saúde, assim, é uma coisa muito diferenciada, assim. Por exemplo, no Rio, eu nunca tinha visto algo parecido, assim, igual é aqui. Nunca tinha visto nem o Hospital do Rio, nem isso. Não, e muito várias vezes, diferente. Gustavo, e assim, eu pego um paciente na mão, vou lá na sua sala e mostro assim, o que você acha que dá pra fazer, já dá pra pedir? Então, eu poder falar com você ali Com no dia, certeza. sabe? Não é falar pro paciente, ó, vai embora, às vezes alguém que mora lá em Manaus, você volta o mês que vem pra tentar passar pelo otorrino. Não, já tá ali, já consegue ver, sabe? É um Às vezes você pode estar tratamento, operando também, vocês podem estar, mas outra pessoa, outro colega vai tentar Com ajudar, então isso faz as coisas andarem É mais. muito legal que o tratamento diferenciado do centrinho é por causa das pessoas mesmo. Da gente, desse contato que a gente tem, né? Não, vamos conversar com fulano aqui, vamos ver se dá certo, né? Não é aquela coisa jogada que o paciente fica esperando, pacientes de muito longe. Eu acho que a gente pegou essa prática, né? Por conta disso, de ser uma referência aí nacional. E essa interação entre todos os profissionais é muito bonita de ver, muito mesmo, e realmente. E vocês estão tem convidados, se carinho quiser no lugar. acompanhar algum ortognático que vocês não foram ver ainda, que eu sei, né? Ou ir lá Eu no quero. setor para conhecer, fica à vontade aí. Tá Não, isso é bom? interessante. Com certeza. Vamos combinar aí A logo, gente então. vê o septo. Ver o septo, porque eu não mexo nele, eu penso em vocês quando faz a cirurgia, tá bom? Então é isso, combinado. Então, muito obrigado aí do tempo de vocês, de estar aqui, e ajudar a gente a orientar outros pacientes aí, tá bom? Uma vida de sucesso, sei que vocês vão ter aí, e só continuar fazendo bem, pensando assim pelos outros.
Ah, fico Muito feliz. Eu que te obrigada. agradeço aí pela oportunidade também. Obrigadão. Eu não falava com você, que eu achava que você não era muito de conversa, você é mó gente boa. E eu não falava. Um pouco Viu? mais sério, né? Mas Muito sou não. sério. Eu nunca falei Gustavo, assim, via ele, falava um oi meio de longe, nunca. Nada. Às vezes apertava a mão meio seco ali, eu falei, mas é outra coisa. Nada. Ele só anda com a sobrancelha assim. É, só né, assim, mas ele eu é sou legal. um pouco- É só a sobrancelha que é o tempo todo No dia que eu falei assim, mas ó, ele é muito falei, vamos bonzinho. gravar lá. Ele falou assim, não, vamos sim, vamos. Eu falei, nossa, que bom, achei que ele ia falar, não quero, sabe? Nada. É porque realmente. Tá vendo? Eu sou a tipo, um acessível pouco da dupla. Meio tenso ali no dia a dia, mas. Não, vamos mudar isso aí, o pessoal conhecer esse lado seu que não é assim, não. Não, fico feliz aí, tá? Vou mostrar aqui meu lado mais comunicativo. Né? A Lara já fala mais que você não precisa falar, né? Ela já conversa mais, mas muito obrigado mesmo, viu? Obrigado de coração. A gente que Agradeço. agradece. É uma Valeu. honra. Obrigado mesmo. E se você ficou até aqui, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa. E fiquem com Deus, até a próxima. Muito obrigado.